Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Porque quando Paulo, dessa linguagem, ela te deixa mais... Ela mostra mais a necessidade, o desejo de Paulo. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no segundo verso ele diz assim: porém, e não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas que estão acontecendo contigo neste mundo. Não vos conformeis com as coisas que estão acontecendo no teu lar, na tua casa, na tua vida, nos teus sonhos. Não vos conformeis nesse momento como está a tua história. Não vos conformeis com esta situação. É isso que Paulo já começa a falar para os romanos. Ele fala assim: não vos conformeis com este mundo. Olha, mas transformai não as pessoas, mas transformai-vos pela renovação. Diga assim: renovação. Renovação. Renovação é algo que existia e voltou, ressurgiu, é novo. Renovação, o novo ressurgido na minha vida, o novo ressurgido na tua vida. E ele vai mais além. Pela renovação, não é renovação dos sonhos, renovação de casamento. Não, gente, tudo começa na renovação da nossa mente. Porque tudo começa dentro da nossa mente. Como eu sempre falo, tudo acontece duas vezes. A primeira vez acontece aonde, queridos? Na nossa mente. E vai. Para que depois que você seja renovado, você consiga experimentar qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Meu Senhor da glória, Pai, mais uma vez venho te pedir, ó Deus, que tu possas me usar para abençoar a tua igreja, o teu povo. Usa-me completamente, 100%, meu Deus, para que as palavras que saem dos meus lábios venham e sejam oriundas dos teus lábios, Senhor, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Gente, essa mensagem é uma mensagem tão poderosa, que ela modifica a minha vida e a sua vida. Ela tem o poder de modificar a tua história. Ela tem o poder de modificar a tua caminhada. Ela tem o poder de modificar a tua família, a tua casa, o teu lar, os teus filhos, a tua jornada. Essa mensagem tem o poder em Deus de fazer você ser diferente, sair da inércia, estar na glória, na perfeição. Então eu quero te pedir nesse exato momento, querido, feche os teus olhos e olha a Deus. Senhor, fala comigo, escreve no meu coração com letras de fogo esta mensagem, para que ela possa ecoar e fazer morada em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu tenho que entender, queridos, Cristo é o centro. Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o princípio. E Ele é o centro da minha vida. O rumo, o alvo, a esperança, a certeza, a bússola. Ele é tudo na minha vida. Primeira coisa que você tem que colocar em mente, repito, Cristo é o centro de tudo na minha vida. Principalmente da minha mente. Quando Paulo
ele escreve aos romanos essa carta, ele está se preocupando de forma minuciosa, de forma tão especial, de mostrar Deus como centro de toda a história. Romano, você pode ser forte, você pode ter um grande exército, você pode ser isso, mas se Deus não fizer, se Deus não quiser, você não é nada. Por isso Jesus Cristo, ele veio na época dos romanos a quebrar as barreiras humanas. Mas Paulo, em todas as suas cartas, e olha que ele não fez poucas cartas, Paulo ele escreveu 13 cartas. 13 cartas Paulo escreveu, sendo 10 cartas universais e 3 pastorais. Mas todas elas tinham algo em comum. Preste bem atenção como era que Paulo fazia. Nos primeiros capítulos de Paulo, nas cartas, ele mostrava o ensinamento. E nos demais, ele mostrava como colocar em prática o ensinamento no qual ele escreveu. Não foi diferente dessa carta dos Romanos. Se você ler os Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele está ensinando. Mas chega no capítulo 12, ele começa a falar diferente. A fala é diferente. O jeito de colocar é diferente. E ele fala simplesmente, olha, pratique aquilo que eu estou te ensinando. Olha, coloque em prática aquilo que eu estou te passando. Porque vai ser veredas para a tua vida. Vai ser verdade para a tua vida. O que acontece muitas vezes, meu amado, comigo e contigo, é que nós ouvimos tantas mensagens, nós ouvimos tantos ensinamentos, mas ficamos na espera do ouvir. Ou melhor, do escutar. Escutar é você entrar por aqui sem ouvir, entrar por ouvir sem pela boca. E o ouvir, muitas vezes você ouve, joga dentro do teu coração, mas não há mudança. O que Paulo está dizendo, no 12º capítulo ao 16º é: coloque em prática estes ensinamentos. Acredite no Deus que você serve. Acredite na imersão do Espírito Santo de Deus sobre você. É isso que Paulo está dizendo. Paulo, em todas as suas cartas, divide tudo isso. Observe bem. O Evangelho de Cristo é que nos muda e nos renova. O Evangelho de Cristo é o que pode mudar o homem. É o que renova o homem. Posso me mudar de Deus? Vou repetir de novo. É o Evangelho de Cristo que muda o homem. Não sou eu que vou mudar ninguém. Não é o presbítero. Não. Ninguém vai poder mudar ninguém. Só quem nos muda é o Espírito Santo de Deus. Que habita. Ele habita em quem? Bate no peito, ele habita em mim, gente. Ele habita em você. Tu tem que acreditar no Espírito Santo. Ele habita em você, que você é morado de Deus Altíssimo. Já começa por aí. Você realmente acredita que o Espírito Santo mora em você? Então, se o Espírito Santo mora dentro de você, todos os dias existe um novo para você. Todos os dias existe um manancial na tua vida. Todos os dias existem coisas novas de Deus em você. Por quê? Porque o maná que Deus dá para hoje é para hoje. Amanhã é um novo maná. As bênçãos de Deus de hoje para hoje. E talvez para amanhã não vai servir, mas para hoje vai, porque é para hoje. Em todos os dias, Deus faz coisas novas para mim e para você. Posso ouvir glória a Deus? Está entendendo o que Cristo está falando para mim e para você nessa noite? O Evangelho de Cristo. O Evangelho pode ser de qualquer um.
Mas o Evangelho de Cristo, ele nos mostra a finalidade, o propósito de Cristo, do Criador, na pessoa do Salvador. Isso é tão interessante que, para nós entendermos esse renovo, nós temos que entender o novo. E para nós entendermos o novo, nós temos que entender o Evangelho. E para nós entendermos o Evangelho de Cristo, nós temos que entender para quem foi escrito. O que significa? Para que possamos chegar a Romanos 12, 2, e termos uma mente renovada. Não a mente arcaica, não a mente cheia de bagulho, cheia de coisas, tristezas, cheia de passado, cheia de ignorâncias que o mundo nos coloca. E quando eu falo ignorâncias, são coisas absurdas que o mundo nos coloca. E nós vamos só aprendendo coisas erradas. Enquanto a Bíblia nos clareia, nos dá uma claridade, nos dá uma revelação a cada dia. Então preste bem atenção no que eu quero falar essa noite. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, ele se apresenta como? E é tão interessante, é tão gostoso quando a gente fala isso. Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus. Ele foi direcionado para os judeus. Ele mostra Jesus Cristo, o Messias. Quando Mateus, o livro do Evangelho de Mateus, que é direcionado para os judeus, ele mostra para os judeus, olha, as promessas, os profetas maiores, os profetas menores, Isaías, todos os livros do Antigo Testamento, está apontando para o novo, está apontando para o algo novo. Isaías, quando ele fala, olha, um filho nos dará, terá pequeno, terá forte, ele começa a destrinchar que vai ter Jesus. Ele está falando assim, olha, aí chegou o Messias, aí chegou o Salvador. Então Mateus, ele tem a preocupação de escrever o livro, o Evangelho, para os judeus, para mostrar para os judeus que aquela promessa do Salvador, ele veio. Então, para mim, quando eu leio o livro de Mateus, eu tenho que entender que o meu Messias, o meu Salvador, ele veio. As promessas que estavam no Antigo Testamento, as promessas que foram lançadas da minha vida, todas elas serão concretizadas. Porque se foram concretizadas para os judeus, serão concretizadas para mim, porque eu sou morado do Espírito Santo. Perderam a oportunidade da glória de Deus. Mas quando Jesus Cristo, no livro de Mateus, ele é apresentado para os judeus, ele é apresentado como rei. Aí vem o rei Jesus. Aí vem o rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Então Mateus, ela teve essa preocupação. Quando chega no livro de Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito, olha, Marcos foi o primeiro evangelho escrito, Jesus Cristo, ele já é apresentado totalmente diferente. Talvez você não perceba, não teve essa percepção, mas quando você lê o livro de Marcos, você vê que Jesus Cristo, ele foi escrito como servo. Ele era servo. Ele é ovelha. Ele foi escrito para os romanos. Olha, romanos, esse Jesus Cristo que vocês estão aí hoje matando, ele é homem. Ele veio para servir. Ele veio para se colocar entre a cruz e a morte e o Deus Todo-Poderoso. Ele é a ponte da salvação. Sem ele eu nada sou. Então em Marcos, Jesus Cristo, ele é a ovelha. Ele é o servo. E em Lucas, Jesus Cristo é totalmente diferente. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas,
nós vamos ver Jesus Cristo como o Filho do homem, o homem perfeito, o homem erudito. Mas por quê? Em Lucas, Jesus Cristo é um homem perfeito, um homem erudito, um homem sábio. Você vê que as palavras já são diferentes. A forma de se colocar em Lucas já é diferente. Porque ele está falando para os gregos. Então Mateus está falando para os judeus. Marcos está falando para os romanos. E Lucas está falando para os gregos. E quando você entende isso, talvez uma complexidade dos fatos que estavam acontecendo naquela época, você vai entender que os gregos naquela época eram que nem os americanos. Todas as províncias falavam grego. E o grego koiné, quando você estuda na teologia, você estuda no Novo Testamento, ele foi escrito, ele falava o grego koiné. Então, Lucas está falando para os gregos. Olha, aí está o grande sábio. Mas por que o grande sábio? Porque naquela época, o que acontecia? Era o surgimento dos grandes filósofos, dos grandes homens. Já chega depois João. Aí sim, com João, eu acho que ele fala para todos os gentios. Ele fala para mim, ele fala para você de forma tão simples e clara. Ele fala assim: eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o grande renovo. Eu sou o princípio e o fim. Aí é tão gostoso quando você lê o livro de João, que você tem João capítulo 1, verso 1, ele vai dizer o quê? No princípio eu estava. Eu era o verbo. No princípio eu falava. E as coisas aconteciam. No princípio eu dividi os dias, os mares da terra. Então ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era próprio Deus. Então ele está se colocando como o quê? Eu sou Deus. É interessante como Jesus fala, eu sou Deus. O que te falta se Jesus Cristo é Deus? O que te falta para você ser um vencedor, uma vencedora, se o Espírito Santo de Deus habita em você e habita em mim? E ele fecha João dizendo assim, o renovo, ou seja, o novo surgiu. As coisas velhas ficam para trás e o novo surge. Pode ser que tenham cortado a tua árvore, pode ser que tenham cortado a tua esperança, pode ser que tenham cortado tudo, mas naquele broto o novo vai nascer. Daquela raizinha que ficou, vai nascer. Aquilo que o inimigo te roubou, vai devolver. Porque o renovo chegou. O renovo está entre mim, entre você. O novo de Deus vai acontecer na minha vida e na sua vida. Só depende de mim, de você, mudarmos, transformarmos a nossa mente, a nossa forma de encarar, a nossa forma de ver, a nossa forma de enxergar. Nós não temos que enxergar com os olhos do mundo, com os olhos dessa terra, mas nós temos que enxergar com os olhos dos céus. É isso que nós temos que entender nesta noite, nesta temporada, nesta geração, que nós somos aquilo que Deus quer que sejamos. Nós não somos aquilo que nós necessitamos ou precisamos. Obrigado, Pedrinho, obrigado, Martinha. Em nome de Jesus Cristo, queridos, nós temos que entender de uma vez por toda quem nós somos nessa terra, independente de idade, independente de posição social. Quem eu sou? Ah, pastor, o renovo, isso é teoria, isso é teologia. Não, isso é verdade em Deus.
A esperança minha, a tua esperança está no renovo. Mas pastor, o que significa renovo? Sempre com um abençoado, né? Aí você fala assim, vamos lá, escola dominical. Renovo biblicamente significa período de renovação espiritual ou revitalização. Você vai ser, poxa, revitalização da quê, pastor? Da tua fé, da tua esperança, da certeza de que está difícil, mas eu vou chegar lá. Estamos jogando pedras, não tem problema. Eu precisava dessa pedra para construir mais um pouquinho minha ponte. Estão falando de mim, não tem problema nenhum. Eu não posso parar, porque estou fazendo uma grande obra. Você pode dar calma de palmas para o Senhor, queridos? Você não pode parar, porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas pastor, não teve obra nenhuma. Olha para você ver, meu irmão. O mestre, ele está vendo. O mestre está vendo. Tá. E no dicionário, que me diz? No dicionário Aurélio diz assim, chamado também de broto. Cheio de livro que o dicionário Aurélio fala. Renovo significa broto. Uma árvore que foi cortada e começou a renascer. Começou a virar um ramo. Começou a nascer uma planta. E gerou-se uma árvore. Ou seja, do nada, daquela árvore cortada, daquela árvore que ninguém dava nada, daquela árvore que ninguém dizia, acabou, já era, terminou, morreu, ele ressurgiu. Aleluia. E está dando fruto. E é isso que o inimigo, quando ele olha para mim, ele olha para você e fala assim, caramba, como que pode? Eu cortei, eu fiz, eu magoei, eu falei mal. Eu pensei que ele tinha morrido, mas que isso? Ela ressurgiu dos mortos. E está aí, gerando frutos. E é isso que o inimigo olha para mim e olha para você, todos os dias, arquitetando um meio de destruir a vida. Mas sabe o que Jesus Cristo fala? Ei! Eu sou, não fui. Eu sou, não serei. Eu sou aquele que habita e mora e tem o controle de todas as coisas neste século e em todos os séculos, porque eu sou o renovo na tua vida. Mas para isso, meu amado, nós temos que aceitar a transformação, o renovo na nossa mente. Mas Cristo não vai renovar minha mente, pastor? Não. Depende de você. Abrir os teus lábios. Senhor, eu preciso de ti, Senhor. Me renova nesta noite. Dá-me um teu entendimento. Habita realmente, verdadeiramente em mim. Cria em mim, Senhor, um espírito novo. Davi já falava isso no Salmo 51, com o coração contrito, com o coração rasgado. Pequei, Senhor. Pequei contra ti somente. Fiz o que era errado perante os teus olhos. Então o que eu quero dizer contigo nesta noite, para ti nessa noite, meu amado? Errar. Todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos. Quem não tiver pecado, lance a primeira pedra. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Pode ter cortado os teus sonhos. Pode ter cortado os teus ideais. Pode ter cortado a tua esperança. Pode ter cortado tantas coisas na sua vida que só você e teu travesseiro sabe. Mas nesta noite, Deus te trouxe aqui. E você que vai ouvir essa mensagem futuramente, Deus vai te dar a oportunidade para ouvir que Ele é o novo na sua vida. Que tudo aquilo que tiraram de você, Ele está restituindo em glória. Em nome de Jesus. E é tão
interessante, é tão gostoso, que quando a gente fala de renovo, né? Mas pastor, tudo já estava escrito, queridos. Tudo. Toda a Bíblia. Se você passear por ela, você fica encantado, porque a minha vida está ali. A sua vida está ali. Vamos passear agora na Bíblia. Jeremias, no capítulo 23, verso 5. Jeremias 23, verso 5. Vamos ler juntos? Vamos fazer um coral. Eis que vem dias. Para levantarei a Davi um renovo. Ele está falando, Davi, rei, levantarei um outro rei. Cortaram tudo de Davi, aparentemente. Mas um renovo, um novo rei da linhagem de Davi sentará no trono. É isso que ele quer dizer. Então ele diz, eis que vem dias, diz o Senhor. Quem está dizendo sou eu? Não, é o Senhor. Em que levantarei a Davi um renovo justo. E sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando o juízo e a justiça na terra. Então onde eu quero me prender? O renovo. E o segundo ponto, ressurgimento de um quem? De um rei. O renovo, e quando eu falo rei, eu estou apontando para quem? O Evangelho. Qual o livro, qual o Evangelho que mostra Jesus como rei? Vamos lá, gente? Mateus. Então Mateus está mostrando Jesus como quem? Como rei. Descendente lá da linhagem, olha aqui. A minha promessa, que sempre sentará no trono, está acontecendo. O Evangelho de Mateus está se referindo ao rei, o renovo. E esse renovo que é Jesus. Aí eu venho no livro de Zacarias, no capítulo 3, verso 8. Zacarias 3, 8. Vai dizer assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentaram diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir. Quem? O meu servo. E ele é o quê? Oh, então Zacarias está mostrando o servo e o renovo. E quem é servo no Novo Testamento? No Evangelho. Vamos lá? Vamos lá? Quem é? Marcos. Marcos se representa como quem? Como renovo. E quem é o renovo? É o servo. Então você observa aqui, no Antigo Testamento já está ligando para o Evangelho. Já está falando de mim e de você. Oh, que lindo. Então vamos lá, Zacarias 6,12. Vou jantar. Precisa nem abrir. Eis aqui o homem cujo nome é renovo. Já que você abriu, e vai dizer assim, diz o Senhor, tá dizendo, eis aqui o homem cujo nome é? Oh! Qual é o livro do Evangelho que apresenta Jesus como homem? E o renovo. Então, ele já apresentou Jesus como rei, já apresentou Jesus como servo, já apresentou Jesus como Senhor. O grande renovo. Puxa, que lindo, pastor. E como Senhor, como a glória. Isaías, no capítulo 4, verso 2, diz: o renovo do Senhor será de beleza e de glória. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra é excelente e formoso para os que escaparem. Israel, o grande rei, a glória.
Nossa, eu nunca tinha visto isso. Nem eu, só estudando que a gente aprende. E como Deus é maravilhoso, né? Renova o título de Jesus, os 4 propósitos dele no Evangelho. Zacarias 9:9. E quando ele tem engraçado que chega nesse exato momento onde eu quero chegar agora, Jesus, o Antigo Testamento, ele vai falar assim para mim: eis aí, eis aqui, apontando para Jesus. Então vamos lá, eis aqui, Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 vai dizer assim: eis aqui seu rei, vem até vocês, o justo e a palavra. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis que vem a ti. Opa, eis que vem aqui, a ti é quem? Quem que vem? Eis que vem a ti, que vem a mim nesta noite. Vem quem? Meu rei. Quem é o rei? Jesus. O Evangelho de Jesus está vindo na minha vida. Mas antes lá no Antigo Testamento, ele já falava que um dia isso ia acontecer. Ele é justo. Ele traz a salvação. Ele é humilde. E vem montado sobre o... Quando antes de morrer, Jesus Cristo ele entra na cidade como, queridos? Através de um jumentinho. E a palavra de Deus, ela não mente. Se a palavra de Deus não mente, ela diz que eu e você somos mais que vitoriosos, queridos. O que eu quero dizer para você nesta noite é: acredite nas promessas de Deus na sua vida. Não abra mão. Nós ouvimos tantas palavras, tantas profecias do diabo que não levam as pessoas a nada. São cegos que guiam os cegos. Zacarias, então Isaías 42:1. Isaías 42:1. Eis aqui meu servo. Vamos lá, gente. Eis aqui o meu servo. E quem é o servo? Jesus Cristo. Do Novo Testamento, do Evangelho. Eis aqui meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça às nações. Eis-me aqui. Está lá, a promessa se cumprindo. Zacarias 6:12, eis aqui o homem. Não precisa botar não. Isaías 40, verso 9, eis aí está o teu. Então, se você está observando nessa noite para você, meu amado, que o renovo depende de mim e de você. Deus coloca diante de mim, de você, bênçãos e maldições, vida e morte. Escolhei vida para que possa ser bem sucedido. Deuteronômio 28 já diz isso. Ezequiel 1:10. Esse é o prisioneiro. E Ezequiel, no profeta Ezequiel, estou tão longe, tirei para falar sobre os profetas. Ezequiel, se você leu todos os versículos, antes do 10º, ele fala que via um homem de ser com 4, e com 4, e com 4, mas ele fecha nesse verso. E esse verso eu acho tão interessante que ele resume a visão de uma das visões que Deus deu para Ezequiel. E uma das visões que Deus deu para Ezequiel foi aquele ser que ele viu era a semelhança dos... Vamos no verso 9. Vamos no verso 1 para nós entendermos. Temos tempo. Isso. Ora, aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, preso, está dizendo cativo, ele está preso, tá? Junto ao rio Quebar, se abriram os céus,
eu tive a visão de Deus. Gente, que coisa maravilhosa é você ter a visão de Deus, a revelação de Deus. Aí Ezequiel ele começa a dizer assim: no quinto dia do mês, já no quinto ano, 5 anos já se passaram, ele preso, cativo, do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, eis um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo que emetia de contínuo labaredas, e um resplendor ao redor dela. Do meio do fogo saiu uma coisa com um brilho de um ambar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes. 4 seres viventes. O Evangelho é narrado de 4 formas, de 4 características, para uma manifestação de Jesus para 4 povos. E este era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. O que ele fica imaginando? Do dia eu fico tentando imaginar como que era isso. 4 com 4 asas. Então, gente, que coisa até que seria difícil você explicar. Se o dia que Jesus Cristo me desse essa revelação, eu ia falar: gente, eu tinha muitas asas, muitos olhos, mas não tinha como expressar. E ele começa a expressar. Volta o verso 6, por favor. Cada um, verso 5, olha o verso 5, de novo. E do meio dele saía a semelhança de 4 seres viventes. Aí do Pai começa com 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Tinha a semelhança de homem. Ou seja, os 4 seres viventes tinham a semelhança de um homem. Aí ele começa. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas. Ó, só de asas aí eram 16. Aí ele continua. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de um bezerro, e luziam como brilho de bronze polido. Vai. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos, e as suas asas eram assim. Uniam-se as suas asas uma à outra, e eles não se viravam quando andavam, e cada qual andava para diante de si. E aí fecha aqui, eu achei esse fechamento dá para nós termos um entendimento maior. E a semelhança dos rostos era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão. Primeiro, leão. Ele é o leão da tribo de Judá. Primeiro. E a mão esquerda dos 4 o rosto de boi, ovelha, novilho, como ele é apresentado. E também tinham todos os 4 rostos de águia. Então era homem, leão, boi e águia. Águia simbolizando a realeza. Então essa aí era a expressão de Jesus no Antigo Testamento. E já no Novo Testamento ele veio as narrativas do Evangelho de Jesus. Pastor, nossa, mas por que tudo isso? Para que nós pudéssemos entender que Deus, na pessoa de Jesus, Ele já tinha preparado tudo para que eu e você estivéssemos nessa situação. Ele fosse o renovo das nossas vidas. Para que eu e você entendêssemos que, olha, aparentemente tudo pode estar tão errado.
Aparentemente tudo pode estar horrível. Aparentemente pode estar cheio de dores, cheio de contas, cheio de coisas horríveis. Mas o Rei dos Reis, Ele olha para todos os lados. Ele sabe de todas as coisas. Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é servo, Ele vem como ovelha. Ele pagou os nossos sacrifícios. Ele pagou a nossa dívida. Ele nos lavou e nos comprou com sangue precioso. E Ele diz para mim, Ele diz para você: eu sou bom. Já basta. E até aqui, queridos, é a minha introdução. A mensagem nem consegui chegar na mensagem. Domingo que vem, darei continuidade nessa mensagem. Mas eu quero chegar para você nessa noite e te levar ao entendimento do renovo. Ele pode te renovar nessa noite os teus sonhos. Ele pode renovar a sua vida nessa noite. Ele pode mudar a tua história. Não vos conformeis com a tua situação. Não se conforme com aquilo que está acontecendo. Mas acredite. Peça a Deus para que seja transformado, que a tua mente seja transformada. Que você entenda o projeto e o processo de Deus para a sua vida. Quando você e eu entendemos esse projeto, esse processo, vamos experimentar. Romanos 12, 2. Qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. 12, 2. Para as nossas vidas. Gostaria de você ficasse em pé nessa noite, quem puder, você fechasse os seus olhos. E mais uma vez ele diz: e não vos conforme com as coisas deste mundo. Ei! Não aceite as coisas deste mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Quando nós deixamos que a nossa mente ela seja preenchida com as coisas do Senhor, o milagre acontece. Dentro da minha casa, quem tira o lixo sou eu. O lixeiro que vai ter na minha casa para tirar o lixo. Eu que tenho a obrigação de tirar o lixo quando estava fora. Jesus está falando para você, para mim nessa noite: olha, eu quero encher de coisas boas na sua vida, mas as coisas velhas eu não posso tirar. É você que tem que tirar e botar lá fora. Então nessa noite, tire as coisas que não estão te agradando e nem agradando a Deus da sua vida. Os pensamentos contrários, as tristezas, a angústia, o orgulho, tudo para fora. Coloque no altar de Deus. E eu quero orar por você nessa noite. Eu não vou orar por você, não vou, mas eu vou orar com você nessa noite. Feche os olhos, eu gostaria de todos ficarem com os seus olhos fechados. E junto contigo nesta noite, eu vou colocar a mão no meu coração. E quando eu colocar a mão no meu coração, eu estou dizendo para Deus: Senhor, eu estou junto do meu irmão, eu estou junto da minha irmã, nessa guerra, nessa batalha, na certeza que o renovo há de acontecer. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu não sei o que foi cortado, eu não sei o que deram fim, eu não sei, meu Deus, como está essa situação, mas eu sei que tudo que está morto ressurgirá, ressuscitará em glória, em vida. Tu és o renovo, Tu és o novo, Tu és a vida, Senhor. Tu nos mostra, Pai, que Tu vieste como rei, vieste como servo,
vieste como homem, mas tu vieste também como sacrifício vivo, por mim e pelo meu irmão. Então nesta noite, Senhor, eu peço a Ti, ó Espírito Santo, toca no meu irmão, toca na minha irmã, que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que eles sejam, meu Deus, tocados profundamente pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus.